Eu gostaria de falar com você nesta manhã sobre um tema muito importante para mim e é uma palavra que mudou a minha vida quando eu a ouvi. É uma palavra que Deus trabalha muito comigo neste tempo e, na minha perspectiva, esta palavra não era para hoje. Na verdade, eu tinha outra palavra para hoje que eu pensei que seria a palavra de hoje. E ontem à tarde Deus mudou tudo quando eu estava dirigindo para o meu trabalho. Deus mudou e então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? E não a nossa. Então aquela outra palavra que eu pensei que seria para hoje, fica para a próxima ou para quando Deus permitir. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre um tema muito presente, não só na vida do cristão, não só na vida daquele que serve a Deus, mas é algo muito presente na vida de todos. E eu quero entrar com você bastante. E eu quero começar falando. Eu acho que eu, inclusive, já até falei isso aqui alguma vez na igreja, mas eu quero começar este tempo fazendo para você uma pergunta. Uma pergunta. Vamos pensar que você está diante de duas portas. Está diante de duas portas. E você pode entrar em uma delas, não pode entrar nas duas, você tem que escolher entre uma e outra, ok? Em uma porta está escrito a palavra processos, e você pode entrar aí se você quiser, tá bom? Na outra porta está escrito eventos. Uma está escrito processos, outra está escrito eventos. Uma porta que está escrito processos, nela também está escrito, escuta-me bem, nela também está escrito culto de oração, né? Na outra porta que está escrito eventos, está escrito algo do tipo louvorzão. Em uma porta que está escrito eventos, ela anuncia santificação. Na outra porta que está escrito, está processo, santificação. Na outra porta que está escrito eventos, nós temos ali culto de milagres. Onde é que você entraria? Em qual porta, a qual porta você se dirigiria? Esta é a nossa questão com você nesta manhã. A nossa questão com você nesta manhã é para que você entenda que nós servimos a um Deus que é um Deus de propósitos e que propósito tem a ver, propósitos de Deus tem a ver com processos. Quantos entendem nesta manhã que Deus não é um Deus que faz tudo na sua vida, no momento que você quer, da maneira que você quer, na hora que você quer, que Deus não age nas nossas vidas como um passe de mágica, aonde Ele chega e resolve tudo que a gente precisa que seja resolvido. Quantos entendem que Deus não trabalha assim? Eu não sei se você, ou talvez não seja só eu, mas, irmãos, olha, nada na minha vida tem sido fácil. Nada. Não sei na sua. Na minha vida cristã, nada tem sido fácil. Tudo tem sido difícil pra caramba. Agora, veja bem que quando eu vou à palavra de Deus, eu não encontro na palavra de Deus nenhuma promessa de Deus que seria fácil. Eu não encontro nas palavras da Bíblia nada que seria fácil, ao contrário. Eu encontro na palavra de Deus, Jesus Cristo me dizendo que eu teria aflições. E esse tipo de promessa ninguém quer. E o mesmo Jesus que me diz que eu teria aflições, ele também me diz assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. O mesmo Jesus que me diz, e o mesmo Jesus que diz, olha,
o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu fico, esse mesmo Jesus, ele me diz, mas eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Ter uma vida em abundância não pode ser algo da noite para o dia. Então, quando nós falamos de processos, nós precisamos de entender que processos têm a ver exatamente com isso. A igreja que quer andar com Deus e na sua presença, não precisará procurar milagres, porque eles serão algo constante nela. Estão entendendo? Estão entendendo? Você não precisa de andar procurando campanha de milagres ou que Deus resolva todos os seus problemas. Não precisa, porque quando você entende que Deus trabalha em processos na sua vida, isso faz parte natural da sua vida cristã. Às vezes, a gente já vai ler a Bíblia, tá bom? A gente vai ler a Bíblia hoje, não preocupa não. Às vezes eu fico até com um pouco de temor, porque às vezes as pessoas vêm e nos procuram para que nós oremos por elas, mas a expectativa da pessoa é que a gente vai fazer uma oração e acabou o problema. E não é assim que funciona. Então às vezes eu fico pensando, sabe, eu quero às vezes conversar com a pessoa, o que está acontecendo, o que está vivendo, como é, porque eu quero orar por ela aqui, agora na igreja, mas eu quero orar por ela também amanhã, eu quero me encontrar com ela para a gente, sabe, e eu tenho desafiado alguns de vocês, e vocês sabem disso, e eu tenho desafiado alguns de vocês e falo, olha, vem comigo uma vez por semana. Uma vez por semana, eu te dou do meu tempo para que possamos estar juntos, orando juntos e conversando juntos sobre esta situação. Não venha uma vez só, porque a gente não tem nenhuma cordinha mágica onde a gente faz blim-blão e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. E graças a Deus que não é assim, porque se fosse assim que funcionasse, a gente não aprenderia nada. A gente não aprenderia nada. Os que as pessoas não, às vezes as pessoas, por exemplo, perguntam, eu preciso de um milagre econômico na minha vida. Eu falo, olha, bem-vindo ao time, que eu também preciso de um na minha. Olha. Mas tem que ter o entendimento que o milagre na minha economia, ou na economia do crente, ele começa com um processo. Eu não estou falando que muitas vezes a gente vive um momento bom ou um momento menos bom economicamente, não. Estou falando daquela pessoa que precisa de aprender esse tipo de processo. O processo começa como? O processo começa você tendo um trabalho, o processo começa você sendo um bom trabalhador, o processo começa na sua empresa, você chegando pontualmente. O processo começa você desempenhando da melhor maneira as suas funções do seu trabalho. O processo começa você abrir um negócio de acordo com os critérios bíblicos. O processo começa você dizimando e ofertando. É assim que funciona. Sabe? Não é da noite para o dia. Da noite para o dia se você ganhar na loteria, meu irmão. Né? Não sei se você joga, então, se você não joga, fica mais difícil, né? No meu caso, eu sou assim, é difícil porque eu não jogo. Até outro dia eu fui abastecer o carro, meu carro, e quando eu entrei, você sabe, você entra, né? E às vezes eles oferecem, né? Ah, você não quer jogar na 649, né? Vocês que sabem me falam aí. Veja, você não quer jogar. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, quem sabe hoje é o seu dia. Eu falei assim, rapaz, eu tenho quase 60 anos de idade e eu nunca joguei nenhuma vez só na minha vida. O cara falou assim, sério? Eu falei, jamais joguei na loteria. Ele falou assim, rapaz, então é hoje o seu dia, joga hoje. Eu falei, rapaz, se com quase 60 eu nunca joguei, nunca foi meu dia, hoje também não vai ser. Muito obrigado, entendeu? Se você quiser um milagre econômico do tipo, sabe, vai para o Big Brother. Fica lá na casa um mês, volta famoso e rico e ganha e fica milionário, entendeu? Com Deus não é assim, meu irmão. É preciso processo. Agora, pastor,
Os eventos não são bons? Claro que são. Os eventos são bons, não é? Nós não fazemos eventos aqui na igreja? Os eventos são muito bons, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os eventos só são bons quando eles são usados para iniciar processos na nossa vida. Aí sim o evento é bom. Palavra de Deus, Mateus 7, versículo 22, é o primeiro texto que nós lemos hoje. Eu queria pedir para eles aumentarem o meu tempo lá, por favor, que aquele tempo não vai dar para mim, tá bom? Aumenta o tempo lá, por favor. Aumenta bastante, tá bom? Aumenta bastante o tempo. Mateus 7, 22, a palavra de Deus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que diz, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então, ele vai dizer, olha bem, eu nunca os conheci. Sabe, irmãos, eu nunca fui, pelo menos eu nunca fui de acompanhar as caravanas para eventos de milagres e tudo isso, sabe por quê? Não que eu não creia em milagres, por favor, creio e creio muito num Deus de milagres, um Deus de profecia, creio e creio muito. Né? Mas eu nunca fui, porque muitas vezes você espera palavra ou orações muito mais de pessoas que você, inclusive, nem conhece do que o pastor da sua igreja. Tem pessoas que eles não falam com o pastor o que eles estão vivendo, mas quando vem um pregador de fora, eles vão e abrem tudo. Então, por quê? Porque você acredita que naquele dia tudo vai se resolver para você e não funciona assim. Deus quer que nós o conheçamos. E conhecer a Deus não é algo da noite para o dia. Deus quer que você o conheça, Deus quer que você esteja na presença dEle, Deus quer que você se abra com Ele, Deus quer, e conhecer a Deus é tudo parte de um processo que tem a ver com que você se entre no seu quarto, que você se meta na presença de Deus, é um processo que tem a ver com o estudo da palavra de Deus, porque não tem outra maneira de você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo nas nossas igrejas que nós precisamos urgentemente, por favor, urgentemente de voltar à palavra. Correr para os braços da palavra, porque é a palavra que nos sustenta nesses dias difíceis. Nós estamos vivendo coisas que nós nunca havíamos vivido antes. E as pessoas estão apavoradas por falta de conhecimento da palavra. Então, conhecer a Deus tem parte disso tudo. Deus quer que você o conheça. Mateus 7, 16 e 17 vai dizer assim, ó: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Versículo 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus. Frutos tem a ver com eventos ou processos? Frutos. Para você colher um bom fruto, meu irmão, para você se saborear de um bom fruto, você tem que entender que aquela semente foi submetida a um processo. A semente da árvore foi submetida a um processo que teve a ver com teve que passar por todas as etapas. Para que você comece então a entender a linguagem bíblica. Então, você vai entender que o plantio é um evento, mas a colheita só pode fazer depois de um processo. Assim que o plantio que nos leva ao processo, né, que nos leva à colheita, ele fez toda parte de um processo. Como que as pessoas são conhecidas na igreja? Deixa eu perguntar para vocês.
Como que nós, pastores, podemos confiar na igreja ou em vocês algum ministério, digamos, na igreja? Como? Como que nós podemos confiar na igreja algo? E nós estamos falando disso aqui na quinta-feira. Nós estamos falando isso aqui porque nós estamos estudando sobre dons e sobre talentos nas quintas-feiras. Que pena que vocês não vêm nas quintas-feiras. Tem um grupo pequeno de pessoas que já estão entendendo que vir na quinta-feira faz parte do processo. Pastor, mas eu chego muito cansado do meu trabalho. Meu irmão, bem-vindo ao time, porque eu também chego. Cansado pra caramba. Sabe, cansado assim, a ponto de, tomar o meu banho e dobrar o meu joelho. Senhor, me dá misericórdia, me fortalece, porque eu quero ir para a tua casa para estudar a tua palavra. Então, as pessoas estão entendendo, e a gente estava falando exatamente disso. Como é que eu posso conhecer? Se a pessoa está crescendo espiritualmente, a gente pode, sabe como a gente pode conhecer? Porque a gente vê se as pessoas estão se submetendo aos processos de Deus na vida espiritual de cada um de vocês. Aos processos de Deus na vida espiritual de vocês. Isto sim é processo. Processo de Deus na sua vida tem a ver primeiramente com que você possa se negar a você mesmo para estar disposto a se submeter a eles. Porque você vai ter dia, meu amigo, que você não vai querer nem orar. Quantos tem esses dias aí de tanto cansaço fisicamente? Olha. Já teve dias eu parar para orar e dormir. Já aconteceu com você? Dormir, E de tão cansado. Então, tem a ver com que você entenda que isto vai fazer com que você conheça a Deus. Este é processo. Irmãos, olha, eu confesso para você que eu já desisti de muita gente. Não deveria, né? Ai, pastor, mas eu confesso. A minha esposa é mais valente nesse aspecto. Ela não desiste, não. Ela não desiste mesmo. Ela é valente. Algum de vocês a conhecem. Eu confesso para você que, porque você vai lidando com a pessoa, e você vai lidando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vê que ela não quer se submeter ao processo. Ela não quer se submeter ao processo. Aí então eu falo, Senhor, cuida. Senhor, por favor, cuida. Porque se a pessoa não quer se submeter, fica muito difícil para a gente trabalhar com a pessoa. Vamos para Mateus 7, 24 ao 29, porque aqui sim a gente vai falar a gente vai ver algumas coisas sobre processos e eventos. Obrigado, porque já aumentaram o meu tempo lá, tá bom? Mateus 7, do 24 em diante, diz: portanto, qualquer que ouvir estas minhas palavras e as cumprir, compararei com aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e fizeram guerra contra aquela casa, e não caiu, porque foi fundada na rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e caiu, e a sua ruína foi grande. E foi que ao terminar Jesus essas palavras, o povo ficou maravilhado com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Se eu e você, presta atenção que eu vou falar para você agora, que isso é muito forte de ouvir, eu espero sinceramente que vocês aguentem. Aguentam? Podemos falar? Se você não entende que Deus está levando você a uma vida processual e não a uma vida eventual, por que são os eventos? Os eventos, ou as eventualidades, são aquelas coisas que acontecem na nossa vida, mas não com regularidade, sim ou não? A gente fazer aqui e trazer, a gente faz isso, fazemos conferências, convidamos pastores do Brasil, eles vêm, a gente faz, os jovens gostam, e a gente faz, e a gente vai fazer este ano, amém? A gente vai fazer este ano, a gente vai fazer.
A gente já estamos fazendo os contatos, a gente vai fazer tudo isso. Sabe, uma conferência de casais como vamos ter, e quero parar aqui para fazer uma correção, tá bom? O nosso evento de casais, que seria no dia 31, tivemos que mudá-lo para o próximo domingo, sábado, vai ser então no dia 7, se não me falha a memória, tá bom? Então já não vai ser mais no 31, porque a gente não vai conseguir terminar ele fora antes, então, isso tudo é bom. Mas isso são eventos, são coisas que acontecem, não acontecem sempre. Então, se você não entende que a vida cristã é uma vida de processo, você vai cair numa dependência. E eu gosto muito de falar, e quando eu falo de dependência, eu sei do que eu estou falando. Porque quando eu falo de dependência, eu me lembro há anos atrás, quando eu dependia de drogar-me 3 vezes por dia na minha vida. Sabe, eu tinha que tomar de manhã, de tarde e de noite, senão a minha vida não era a mesma, eu não conseguia trabalhar se não me drogava, eu não conseguia me relacionar com as pessoas se não estivesse drogado. Então eu sei do que eu estou falando, porque eu vivia uma vida de toxicodependência. Deus que nos livre de viver uma vida de eventualidades na nossa vida cristã, porque senão a gente vai viver como tóxico dependente, dependendo de evento em evento, e não crescendo espiritualmente. Entende o que eu estou falando, igreja? E cuidado, hein? Tomem muito cuidado por aí. Os irmãos que gostam das igrejas do YouTube, tomam muito cuidado. Porque muitas vezes você prefere ouvir as pregações dos pregadores que você não conhece do que a do seu pastor. Toma muito cuidado com isso. Porque do mesmo... Uau! Escuta bem o que eu vou te dizer agora. É muito forte, mas escuta bem. Olha, do mesmo jeito que existe pessoas traficando droga, existe muitos líderes dentro do reino de Deus hoje em dia que não foram chamados por Deus. Não foram chamados por Deus. Tem muito pastor famoso que não tem nada de Deus na vida dele e você o segue porque ele tem milhões de seguidores no YouTube. Você não conhece ele? Você não sabe da vida dele? O cara está falando para casais, às vezes já passou por 2, 3 divórcios. Toma muito cuidado, porque da mesma maneira que existe os traficantes de droga, de que os traficantes se alimentam? Como é que eles fazem o dinheiro deles? Porque o toxicodependente, ele necessita de uma dose e outra dose e outra dose. Então ele vende uma dose porque ele sabe que depois ele vai voltar e vai vender outra. Cuidado, meu irmão, porque você pode estar se tornando uma pessoa que depende de um milagre aqui e outro milagre ali. E no reino de Deus isso não funciona assim. Tem muito pastor que se diz pastor, que está como que traficando o evangelho do Senhor Jesus. Forte isso, né? Tem muito pastor que não foi chamado por Deus, que está no evangelho simples e puramente. Sabe, irmãos, hoje em dia, ter milhões de seguidores resulta em grana para os caras. E tem muitos bons, e glória a Deus pela vida deles. Mas cuidado, para que você não se torne também uma pessoa que precisa de uma dose de um evento aqui. Sabe por quê, meu irmão? Que eu digo para você que os eventos são bons, mas eles só são melhores se eles iniciam processos da nossa vida. Porque você vai em um evento e pode ficar 3 dias numa conferência, mas na segunda-feira você tem que estar lá no seu trabalho. Na segunda-feira você tem que enfrentar aquele patrão que você não gosta dele. Na segunda-feira, você tem que estar ali diante, fazendo coisa que você nem quer fazer. E você é ali. É no meu dia a dia, é no meu trabalho, é na minha escola, é na minha família. É ali que eu provo se realmente eu estou disposto a passar pelos processos de Deus na minha vida. É ali.
O problema da pessoa que quer viver uma vida cristã de eventualidades, sabe? O problema desta pessoa é que entre um evento e outro, ela vai ser confrontada com os problemas da vida. Vai ser confrontada com os problemas da vida. Sabe? E esta é a grande questão. E aí o que é que você vai fazer? Vai pedir mais uma dose? Outro evento mais? Outra profecia mais? Outra oração mais para que os meus problemas sejam resolvidos? Não funciona assim. Os eventos aonde Deus fala com você, se os eventos aonde Deus fala com você não estão te levando a tomar decisões que iniciam processos, você nunca compreenderá os propósitos que te levarão a progressos. Nunca, jamais. Agora, quando você vai em um evento e Deus fala com você e você sai dali com seu coração ardendo e você fala, eu vou mudar a minha vida. Não posso mais seguir assim, não posso mais. Eu vou mudar isto. Aí você está entendendo. Porque aí você tomou decisões, aí você tem que entender que essa sua decisão vai te submeter a um processo. E que você tem que estar disposto a pagar o preço deste processo. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. Ou não foi o preço que... Ou não é por isso que você está aqui. Ou você não está aqui porque Jesus pagou um preço muito alto. Meu irmão, olha, salvação é pela graça, mas não é de graça, não foi de graça. Salvação é pela graça, mas custou muito para ele. Custou muito para ele. Então, entrar de tudo aquilo que ele tem para nós através da salvação é pela graça. Mas nós temos que pagar um preço, ou não é isso que diz aquela linda canção do Asaf Borba? Lembra daquela canção? Eu sei que foi pago um alto preço, lembra disso? Se eu fosse bom cantor agora, eu ia cantar para vocês. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um, é isso que diz? Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Foi pago um alto preço. Então, foi pago, não é de graça. Então, a gente precisa estar disposto a pagar o preço. Ser seguidor de Jesus é entrar por aí, por esse caminho de processo. E deixa eu te dizer uma coisa, este caminho de processos, a porta é apertada, o caminho é estreito. A porta aí é apertada, o caminho é estreito. Sabe por quê? Porque você não pode, tudo aquilo que você trazia da sua vida velha antes de Cristo, você tem que deixar, você não pode ir por esse caminho com tudo isso, você tem que deixar. Orgulho tem que ficar, mentira tem que ficar, enganos tem que ficar, tudo isso tem que ficar, então por isso é que vai apertando, e vai apertando, e vai apertando. A porta é tão apertada, meu irmão, que a gente quase não passa nela. Já passou por uma porta assim, apertada, que você tem que ficar... Hã? É assim. Ai, pastor, o senhor podia pegar mais leve, né? Mas não tem como. Não tem como, não tem como pegar mais leve, porque é assim que funciona. Você sabe por que as pessoas não gostam, irmãos, dos processos? Porque elas não querem se submeter aos processos. Porque processo é demorado pra caramba. Né? E se você é como eu não gosto de nada demorado. A gente tem problema para as coisas que são demoradas. Mas quando a gente entende que isso vai custar e vai demorar, então, e você entende que você quer aprender com isso e você aprende, aí então você se submete. Sabe, olha, já é tempo de nós deixarmos a vida de eventualidades e começarmos a viver uma vida de processos na nossa existência cristã. Veja bem o que o evento, se o evento falasse
ele diria, se o evento falasse, ele diria algo desse estilo assim, ó: sou apenas um evento para ajudá-lo a tomar decisões, para levá-lo a comprometimento, mas você tem que se encontrar com meu amigo que se chama processos. Sabe? Porque ele o levará a uma vida de propósitos que trará progressos na sua vida. Agora, se o processo falasse, ele diria algo do tipo: após se encontrar com meu amigo evento, quero te ensinar que as coisas não acontecem em um dia, mas elas se desenvolvem a cada dia. Quantos entendem a palavra de Deus? Elas acontecem a cada dia. Isso tem a ver com cada manhã. Isso tem a ver, sabe, meus irmãos, olha, é difícil demais. Sabe, no trânsito é difícil demais. Quem tem problemas no trânsito? Rapaz, você escuta cada coisa. Dá vontade de você sair do carro e quebrar o cara no pau. Mas você não pode. Você ainda tem que abençoar o sujeito. É ou não é? Senhor, abençoa ele, Senhor. Sabe, é difícil, no trabalho é difícil pra caramba. Sabe, quando vem pessoas que necessitam de ajuda, é difícil ajudar as pessoas. Tudo é difícil. Por isso que as pessoas precisam de entender que não é algo de cada dia. Muitas vezes a coisa acontece através da ansiedade de apresentar resultados. Tem que tomar muito cuidado com isso dentro da igreja. Se nossas igrejas querem viver na expectativa de apresentarem resultados à sociedade, cuidado. Sabe, irmãos, todas as maneiras novas de pregar o evangelho são bem-vindas. Todas. E a gente está aí fazendo isto. Estamos usando as redes sociais para pregar o evangelho, Instagram, Facebook, a gente usa tudo o que a gente pode para pregar o evangelho, e vamos usar e vamos continuar usando, mas temos que tomar muito cuidado. Porque na ânsia, muitas vezes, de apresentar resultados à sociedade, nós esquecemos de apresentá-los primeiramente a Deus. E mais importa o que a sociedade está pensando, ou o que as redes sociais estão falando, do que a própria vontade de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, porque senão o evangelho vira negócio. E tem uma coisa que o evangelho não é, na nossa perspectiva, é negócio. Não é. Não pode ser. Evangelho não é negócio. Evangelho não é comércio. Evangelho não é comércio, por quê? Porque pastor não é gerente de empresas. Pastor não é gerente de empresa, sabe por quê? Porque crente não é cliente. Igreja não é shopping center. E evangelho não é comércio. Mas tem muita gente aí tratando o evangelho como se fosse. Não temos tempo. Deus que permita que possamos continuar em outro dia. Nós não temos tempo. Ainda tinha que ler aqui para vocês ainda mais 5 textos da Bíblia e contar 5 histórias. E eu sei que você não vai aguentar, né? Hoje é hora de nós abraçarmos os processos. Eu quero terminar esta manhã com você. Quero terminar desta maneira. Deus me permita que voltemos a conversar sobre este tema, porque temos muito material para cortar. Temos muita coisa para ver. Eu só quero te lembrar, e para nós terminarmos por hoje. Vamos a Mateus 16, esse eu não dei para vocês aí, tá bom? Mas Mateus 16, do versículo 1, e eu quero terminar com isto, vejam bem. E os fariseus e saduceus vieram tentá-lo e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Escuta bem isto.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis serenamente, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje, tempestade. Porque o céu triste está vermelho. Hipócritas, que sabem fazer a diferença na face do céu e nos sinais dos tempos, você não consegue? A geração perversa, escuta-me isso, igreja, e nós vamos terminar com isso. A geração perversa e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, mais que o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, se retirou, e deixando-os, partiu, diz a palavra. Tem muita gente dentro das nossas igrejas pedindo sinais e maravilhas. Tem muita gente nas nossas igrejas correndo atrás de sinais e maravilhas. Qual é o sinal que Jesus Cristo está falando aqui? É de processo. Tem a ver com processo, não tem a ver com evento. Sabe, quando Jesus se refere, nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que foi que aconteceu com Jonas? Quem lembra da história? O que foi? Pela baleia? Ah, pelo peixe. A gente não sabe se era baleia, né? Quanto tempo ele ficou lá? Entendam comigo a palavra de Deus. Gostam de estudar a Bíblia? Quanto tempo ele ficou lá? O que foi que aconteceu com Jesus depois da sua morte? Quanto tempo ele ficou? Este é o sinal. Entendam o que Jesus está falando. Nenhum outro sinal lhe será dado. O sinal que será dado é que Jonas, no ventre do peixe, ele teve que entender que o ministério dele se tratava de processos e não de eventualidades. E ele teve que clamar a Deus daquele lugar, e Deus, pela sua misericórdia, deixou com que ele vivesse novamente, porque, na minha opinião, ele estava morto, e ele foi, e ele pregou o evangelho, e toda uma cidade aceitou a Cristo. Toda uma cidade se converteu. Todo um povo, toda uma nação. Há um ano e meio, talvez, ou 2 anos atrás, eu me encontrei numa oficina mecânica, comecei a conversar com um rapaz, e aí a gente sabe, né, toda a oportunidade que você tem de falar de Cristo, você fala. Comecei a conversar com o rapaz, me identifiquei como pastor, comecei a perguntar se conhecia Cristo, e ele então me disse que ele era uma pessoa cristã, e que ele e a geração dele eram frutos da pregação de Jonas. Até me mandou para uma página do YouTube, onde eles têm essas pessoas, eu gostei muito daquilo. Bom, mas este não é o nosso tema. Para nós terminarmos por hoje, este é o sinal. Se você está procurando sinal, entenda que nenhum outro sinal lhe será dado, porque da mesma maneira que Jonas teve que ficar 3 dias no ventre do peixe, o Senhor Jesus Cristo também teve que ficar 3 dias para completar a obra de graça e salvação que ele tinha na minha vida e na sua. Vamos ficar de pé, por favor. Nenhum outro sinal lhe será dado. O que ele está falando? Você não gosta de estudar a Bíblia, mas você quer sinais. Você não gosta de vir no estudo bíblico, mas você quer os seus problemas resolvidos. Você não quer ser dizimista nem ofertante, mas você quer bênção financeira. Está entendendo, igreja? Está muito pesado isso hoje. Hã? Se eu estiver falando alguma coisa que não está na palavra, o pastor, isso não está na Bíblia, não. Pode falar para mim. O pastor, não está na Bíblia, não. Não faz isso aí, não está, não. Tá bom? Agora, se eu estiver falando palavra de Deus, meu irmão, aguenta. Se eu estiver falando palavra de Deus, aguenta. Porque o que pode mudar a sua vida é palavra de Deus. O que pode mudar a sua vida é uma nova atitude. O que pode trazer coisas novas a você não é ficar correndo atrás de eventos, não é ficar correndo. Sabe por quê, meu irmão? Deus não é Deus milagreiro. Mas ele é um Deus de milagres. Tem diferença? Olha, Deus é um Deus de milagres. A sua vida é um milagre de Deus. A sua salvação é um milagre de Deus. Tudo é milagre de Deus. Agora, ele não é um milagreiro do tipo, sabe?
Irmãos, olha as propostas que nos chegam. Vocês vão se assustar agora. Vou até fechar aqui para mim, senão a gente vai demorar mais. Veja bem, olha as propostas que nos chegam dos comerciadores do Evangelho, que dá nojo e dá até vergonha. Pastor Wagner, venha, eu vou fazer a sua agenda no Brasil, e você vai pregar em muitas igrejas. E nós vamos anunciar como pastor do Canadá, um pastor que fala 3 idiomas, um pastor... Que loucura! Não é negócio. Quando eu digo não, meu irmão, não, a gente é pastor de igreja local, meu irmão, a gente é pastor de igreja local, a gente prega na nossa igreja, a gente não é pastor de campanhas, né? a gente é local. Eles não querem ser local. Agora está na moda os pastores itinerantes, já ouviu falar deles? Eles vêm nas igrejas, pregam e vão embora. Tem que dar uma oferta, tá? Eles vêm, pregam e vão embora. Eles vêm, pregam e vão embora. Eles fazem campanha de 3, 4, 5 dias e vão embora. E se você conversa com ele, ele tem todas as exigências possíveis, é hotel 5 estrelas. Se você for buscar o cara no aeroporto com um carro que não seja do ano, ele fala que Deus não está trabalhando na sua vida. É, Luiz? Tá difícil. Se eu estiver falando mentira, porque isso é o que está acontecendo. E tem muitos desses aí prometendo para você que os seus problemas serão resolvidos em um evento de fim de semana. Tem muitos deles prometendo que muitos, infelizmente, estão indo atrás dele e estão seguindo tudo aquilo que ele fala. Pastor, o senhor já ouviu fulano de tal na internet? Eu falei, não, meu irmão, não ouvi. Mas o senhor precisa de ouvir. Meu amigo, eu escuto pessoas que eu conheço. Eu escuto quem eu conheço. Sabe, me chegam coisas assim, olha, você recebe isso, meu irmão? Eu não sei se você recebe. Olha, participe desta conferência de como ficar milionário. Isso na igreja da gente está tendo isso hoje em dia. O evangelho que pregava a minha avó é o mesmo evangelho que o meu pai pregou para mim. O mesmo evangelho que o meu pai pregou para mim. É o mesmo evangelho que eu prego e preguei e prego para os meus filhos. E é o mesmo evangelho que eu quero que os meus filhos preguem para os meus netos. Sabe? É o evangelho. Não pode ser adulterado. Ele não pode ser misturado. Então a minha figura, os meus padrões, continuam sendo eles, sabe? A gente usa tudo, sabe? A gente tem um departamento agora de marketing na igreja que está fazendo um trabalho espetacular e a gente está disposto a usar tudo que é novo para pregar o evangelho, mas o evangelho começa aqui. O evangelho começa aqui. E quando eu lembro da minha avó, ela varrendo a igreja, já velhinha e varrendo a igreja, eu chegava, vó, eu vou ajudar a senhora. Ela falava, não, meu filho, deixa quieto, que esse é o meu ministério. Está vendo a minha escola, irmãos? Vocês estão entendendo por que para mim é processo? As nossas igrejas estão cheias de crente que não aguenta nada. Uma provinha, o cara já quer desistir. Pastor, é muita luta, pastor. Ai, sabe, eu estou pensando, rapaz, a gente está falando luta pela sua casa, luta pela sua família, luta pela sua esposa. Vem um probleminha, casais já querem divorciar. O que é isto? Está difícil demais. Se você entende o que nós estamos falando hoje, você vai sair daqui nesta manhã disposto a mudar a sua vida e você está entendendo nesta manhã que tudo com Deus é processo e não é eventualidade. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã louvar e bendizer o teu nome. Glorificar e exaltar o teu nome para sempre, Senhor.
Te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é vida e é ela que nos traz vida. Senhor, queremos te agradecer e eu te peço sinceramente, ó Deus, para que todos aqueles que estamos aqui nesta manhã e todos aqueles que nos escutam através das nossas plataformas, todos aqueles, ó Deus, que estão também nas suas casas, todos aqueles que terão a oportunidade de escutar esta palavra, ó Deus, possam entender que tu és um Deus de processos. Ó Deus, eu oro nesta manhã para que a tua igreja queira se submeter aos teus processos. Eu oro, Senhor, nesta manhã para que a tua igreja entenda que nós já não podemos viver uma vida de eventualidades. Eu oro, Senhor, nesta manhã, para que a tua igreja precisa de entender que nós precisamos de voltar aos princípios da tua palavra e temos que fazer isso urgentemente. Pai, no nome de Jesus,